desejando o abençoador mais do que a bênção. E o primeiro texto está lá em Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do 8 até o 11, Romanos 5, do 8 ao 11, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E no 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa palavra e que Ele possa falar conosco nesta noite. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, reunidos em Teu nome, meu Pai. Pai, muito obrigado por essas portas estarem abertas, Senhor. E nós agora podemos aqui, Senhor, falar contigo e ouvir, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Ouvir, Senhor, com a Bíblia aberta, Senhor, os Seus ensinamentos para conosco. Então, Pai, nós pedimos, Senhor, fala, Senhor, através da minha vida, que não seja a minha voz, Senhor, mas a tua voz, Senhor, para que seja somente o Teu nome, Senhor, para que nenhum nome humano se glorifique, Senhor, da Tua palavra, Senhor, somente o Teu nome, Jesus Cristo, meu Pai. Então nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela salvação. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, nesta noite, eu venho nesta noite trazer uma mensagem para vocês sobre intimidade com Deus. Sobre o que nós deveremos fazer para com Deus e nada melhor do que começar falando do que Deus já fez por nós. Deus ele já fez muito por nós, muito mais do que nós poderíamos imaginar, muito mais do que nós precisamos e muito mais do que nós deveríamos ganhar. Nós ganhamos uma coisa dele que não tem valor e nunca nós vamos nem saber a proximidade desse valor, que foi o sangue dele. O próprio sangue do próprio Deus se materializando na forma de seu Filho Jesus e morrendo por nós. Então Paulo, neste começo, no versículo 8, ele começa expondo para nós, logo de cara, o que nós ganhamos e o que nós temos, a nossa segurança em Deus. Quando ele diz, a prova do seu próprio amor para conosco. Olha que lindo que Paulo escreveu. Deus, ali, ele não teve um mínimo de assim, eu vou dar só um saborzinho do meu amor, eu vou dar só uma provinha aqui do que eu tenho para ele. Não. Ele chegou e já deu logo o máximo. Ele já nos salvou, nos limpou, nos sarou com o seu sangue, provando que ele é muito maior do que qualquer forma de orgulho humano, provando que ele é muito maior do que qualquer coisa que nós venhamos a fazer de mal para com ele, que nós estávamos sujos, nós estávamos lá largados no mundo, e ele olhou para nós como a menina dos seus olhos e falou, eu vou salvar aquela pessoa, eu vou salvar eles, e foi isso que ele nos fez. Ele nos ama antes mesmo de nós sermos limpos. Ele nos ama sabendo da nossa sujeira. Às vezes a gente olha para alguém do nosso lado, dos nossos familiares, a gente ama aquela pessoa pelo que ela é, a gente não sabe os pensamentos dela. Deus, mesmo sabendo os nossos pensamentos mais ruins, Ele nos ama assim, de forma maravilhosa e de forma indescritível. Então, no versículo 9, Paulo continua falando do amor dele para nós, mas agora ele nos dá uma garantia, ele nos dá uma paz. Ele fala, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. O que isso nos diz? Nós passamos pelos nossos problemas, sim. Deus olhou para isso e falou assim, quer saber? Eu não vou dar para eles só uma salvação simples, vamos dizer assim. Eu não vou dar só para eles a eternidade para sempre. Quer saber? No dia a dia deles, eu vou estar lá presente. Eu, como Deus glorioso que sou, aqui do meu santo monte, eu vou olhar para eles e quando eles estiverem lá no fundo do poço, eu vou estar lá do lado deles. Olha que Deus maravilhoso. Então, se Ele foi o Deus que começou a boa obra, Ele não é o Deus para nos abandonar no meio. Ele não é um Deus que faz promessas vazias, não. Ele é um Deus que é a própria promessa. Ele não só dá a palavra dele, Ele é a palavra, porque Ele é o verbo vivo. Ele é um Deus maravilhoso para conosco. Então, como nós estamos no meio do caminho, nós estamos perdidos, passando pelos nossos problemas, necessidades,
Ele está lá conosco também, pelo que Ele é e pelo que Ele já fez. E no versículo 10, Paulo continua trazendo um acalento para a nossa alma, trazendo quase que ali a forma de como Deus ele é de verdade. Olha só, se nós quando éramos inimigos fomos reconciliados, como eu já disse, nós quando nós estávamos sujos, nós quando nós estávamos fora dele, longe, na distância de Deus, ele nos amou, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando agora reconciliados, seremos salvos pela vida. Isso é praticamente, a gente tinha que ler isso todo dia de manhã. A gente tinha que abrir a Bíblia, Romanos 5,10. Nós estávamos distantes e agora nós fomos reconciliados por Ele. E nós não temos nenhum problema que seja maior do que a reconciliação dele para conosco. Isso é maravilhoso o que Paulo escreveu por conta do amor de Deus para nós. E no versículo 11, não apenas isto, mas também nos gloriamos. Olha que maravilha. Deus, quando nós estávamos longe dele, Ele trouxe a gente para perto dele. E agora, quando Ele faz as suas maravilhas, a gente também ganha glória também. Quando nós estávamos lá nos céus, dizem que quando Deus criava o mundo, criava o universo, nós nos regozijamos nisso, nós vibrávamos, nós estávamos alegres por causa nós estamos vendo o poder dele perto de nós. Olha só que maravilha, nós não só estamos ali de longe olhando, não. Hoje nós estamos perto do Pai e abraçando a glória dele para nós. É isso que Paulo quer dizer. Nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então é mais uma vez Paulo dizendo para nós: nós fomos predestinados, nós fomos chamados, fomos justificados e glorificados. Olha que maravilha. E o que a gente ganha com isso? O que nós ganhamos com isso? Nós estamos perto, nós estamos lavados, nós estamos remidos. Tá bom, eu estou vendo que está se desenhando uma coisa legal. Nós estávamos aqui, nós estávamos longe, agora nós estamos perto. Ou seja, se já está vindo um amor do lado de lá, agora tem que começar a vir um amor do lado de cá. O amor da nossa parte. E é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, versículo 6, 1 Coríntios 6, versículo 17. Onde ele diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha que maravilha essa que Paulo escreveu para nós. Esse sentido da palavra aquele que se une, a palavra une, ela tem um sentido de elo. Quando a gente pega uma corrente e ela está grudada por vários elos entre aquela parte das correntinhas. Aquela parte da correntinha, aquilo ali é um elo que vai grudando todas as partes para formar uma corrente. Então, naquela parte, quando a gente tem o elo, se você desfazer o elo, já não é mais uma corrente. Então, é isso que Paulo quer dizer aqui, quando se une. Ou seja, quando nós estamos unidos com Deus, nós estamos juntos dele, ali é que nós somos a corrente dele. Mas quando nós estamos separados, não tem conexão, então não pode ser chamado de corrente. Então, um elo sozinho não faz corrente. Nós temos que estar assim grudados com Deus, nós temos que estar ali enganchados com ele. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo unir-se, não está dizendo só a chegar, a ficar do lado, a ficar na frente, ficar atrás, não. Ele está dizendo se tornar um com ele, um só, um elo. É basicamente como se fosse uma conta de matemática. A gente pega 1 mais 1, mas não vai dar 2. 1 mais 1 tem que dar 1, porque é isso que Deus quer. Ele quer a unidade conosco, ele quer que nós sejamos um com ele, exatamente como Paulo disse ali. Porque já que nós saímos de inimigos, agora nós estamos, olha só que maravilha, nós saímos de inimigos, de sujo, agora nós estamos unidos com o Deus Todo-Poderoso. Nós somos um só com Ele. Olha só o que Deus já tem preparado para nós. Nós já, além de reconciliados, justificados, nós tornamos um com o Todo-Poderoso. Então, quando Paulo diz isso, ele está basicamente dizendo o que ele disse lá em Filipenses 1, versículo 21, quando ele disse: o viver é Cristo, morrer é lucro. É isso que é o nosso sentimento, porque nós temos que ter. Esse é o sentimento de quem está unido com Deus, de quem está com o elo firmado com Ele. O sentimento de que a nossa vida tem que estar totalmente ligada com Ele, virada para Ele, olhando para Ele. Que é de lá que vem o nosso socorro. Porque quando Paulo escreveu isso daí, ele estava passando pelas tormentas que ele sempre passava, pelos aqueles perigos que ele vivia passando na sua jornada, na sua trajetória. Ele já era um homem que estava testado na pregação da palavra. E olha só, ele, mesmo assim, você nunca vê Paulo triste, você nunca vê Paulo abatido, você vê Paulo até mesmo perto do seu martírio.
ele sempre dando instruções, ele sempre querendo ensinar a Timóteo, por exemplo, que foi quem estava perto dele quando ele morreu. Então, isso é maravilhoso, isso mostra realmente a unidade de um verdadeiro adorador e de um verdadeiro intimista de Deus, aquele que tem intimidade, como é a parte principal da nossa pregação de hoje. A pessoa que tem intimidade com Deus passam todas as dificuldades, passam as provações do dia a dia, que são grandes, que são realmente formidáveis para conosco, como Paulo mesmo disse, que nós somos entregues como ovelhas todo dia. Mas nós temos a certeza, meus irmãos, que quando nós estamos perto de Deus, nós temos contato, aquele contato de filho mesmo, aquele contato de pai, de quando nós olhamos para o nosso Deus e nós vimos que ali nós temos um amigo verdadeiro, nós temos um Abba Pai ali, nós temos um Deus que em todas essas coisas nós somos muito mais que vencedores. E é isso que nós temos que ter em nossa mente. Nós temos que ter essa mentalidade, porque quando nós temos essa intimidade, nós alcançamos esse estado de espírito, nós alcançamos a unidade, que é o que nós queremos hoje. E um exemplo que eu venho trazer para vocês hoje, um exemplo de um personagem bíblico, que muitas vezes nós não vemos muitas mensagens sobre ele, nós não vemos muitas explicações sobre ele, mas é um personagem que ele tem muitos ensinamentos e também cabe ao caso do ensinamento de intimidade com Deus, que no caso eu estou falando de Neemias. E eu vou trazer para vocês aqui hoje Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. A história de Neemias, ela tem um contexto na passagem do povo de Israel sobre o cativeiro da Babilônia. O cativeiro que já foi profetizado por Jeremias, pelo profeta Jeremias, e que já estava escrito que Deus ia entregar o povo de Israel na mão de um exército mais poderoso, de um reino mais poderoso, e que esse cativeiro iria durar 70 anos, e não ia durar nem um dia mais, nem um dia menos. E Neemias, ele já nasceu depois do cativeiro na Babilônia. E nós vamos ler o versículo 1 que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecados. 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardastes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que regastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. O 11 a gente termina esses versículos. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Bom, então, como eu estava dizendo, Neemias, a passagem dele tem como contexto o cativeiro na Babilônia.
Quando o rei da Babilônia conquistou Jerusalém, ele destruiu a cidade, destruiu os muros, destruiu tudo que ali estava e foi levando, em um pouco de tempo, ele ia levando cada parte de Jerusalém e as pessoas para o exílio. Ele levou, por exemplo, Daniel, o profeta Daniel, levou o profeta Ezequiel. E ali, quando o cativeiro da Babilônia acabou, foi quando o rei da Pérsia, Ciro, tomou o governo da Babilônia, e um dos primeiros atos dele foi libertar o povo judeu, como já estava escrito também em profecia de Jeremias. Quando ele libertou o povo, ele mandou o povo de volta para Jerusalém. Só que passaram-se muitos anos de Jerusalém e ninguém conseguia entrar em consenso. O próprio povo de Jerusalém não conseguia se achar ali paz, não conseguia se achar uma forma de reconstruir os muros de Jerusalém. Então foram se passando muitos anos até que chega Neemias. Neemias, depois que ele recebe essa notícia, nós vemos ali algumas características de uma pessoa que tem intimidade com Deus. A primeira parte que nós vemos essa questão é: Neemias, ele estava muito bem no emprego dele. Ele era copeiro do rei, ou seja, ele morava no palácio, ele comia das melhores comidas, porque o que o rei comia, ele comia também. Ele tinha um ótimo emprego, ele tinha amizade com o rei, ele era amigo do rei, o rei gostava dele, ele tinha um bom chefe, ele tinha um emprego estável, ele estava super tranquilo, ele não tinha problema nenhum. Mas a partir do momento em que ele fica sabendo como que está a situação de Jerusalém, você vê que ele entra em desespero. Ele entra e ele faz jejum, ele chora, como a gente vê no começo do capítulo, no versículos 3, no versículo 2 e 3, a gente vê isso, sobre como que Neemias ficou depois da notícia. Ou seja, uma pessoa que tem intimidade com Deus, a primeira coisa de característica que nós vemos em Neemias é: ela se importa com o problema dos outros. Ela se importa de como está o seu coigual, ela se importa de como que está a habitação na casa do Senhor também. Porque às vezes nós estamos muito bem no nosso trabalho, nós estamos muito bem na nossa casa, como por exemplo nós tivemos esses dias agora lá na cidade de Juiz de Fora. A gente não sabe como que é passar por uma grande enchente assim. A gente se compadece, sim, mas a gente estava em casa, estava bem. A gente não sabe como que é ver a casa se perdendo. A gente não sabe como é que é perder um comércio, perder familiares para a natureza assim. A gente não sabe, graças a Deus por isso, mas a gente se compadece com as pessoas. E Neemias, ele foi além. No momento em que ele vai falar com Deus, ele fica transtornado por causa disso. E aí a gente começa a ver as características de um adorador. Quando, por exemplo, no versículo 5, que ele começa a sua oração para com Deus, ele começa a falar com Deus, e a primeira coisa que a gente pode ver, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela reconhece a glória de Deus. Você vê que na hora que ele começa a oração, ele começa assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Olha como que uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela fala. Às vezes a gente confunde intimidade com aquele momento que as pessoas às vezes querem falar com Deus como se Deus fosse uma coisinha num potinho e você fala de Deus assim, com dengoso. Não, Deus ele está próximo de nós, sim. Mas isso não significa que nós não devemos tratar Deus como Ele é. Quando nós falamos com Deus, nós temos que sim engrandecer Ele, nós temos que exaltar Ele muito mais do que Ele merece. Então, essa é uma parte de Neemias que nós temos que aprender. Quando nós formos falar com Deus, vamos exaltar Ele do jeito que Ele merece. Vamos falar que Ele é o Deus do céu mesmo, que Ele fez o universo inteiro, que Ele mede tudo o que Ele quer com a palma das suas mãos, as águas dos oceanos. Então, é isso que Deus merece. Então, quando se aproximar de Deus, não se aproxime de qualquer jeito. Vamos nos aproximar com a reverência e demonstrando o tamanho que Ele merece. No versículo 6, tem uma parte muito interessante no versículo 6, que pode ser uma chave também, de uma pessoa que quer ter intimidade com Ele. Às vezes nós falamos com Deus algumas partes do nosso dia, às vezes uma vez no dia, mas a pessoa que quer algo, ela está pedindo mesmo, e Deus ele fala, ele permite a petição para Ele. Às vezes, como Ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou então, mas Ele fala lá, ó, bate que a porta se lhe abrirá. Então, o que Neemias fez?
Ele orou dia e noite, como está escrito, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Ele estava pedindo de dia e de noite, ele não pedia, ele não cessava em pedir. Porque uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela quer mais ainda de Deus, ela quer falar com Deus, ela quer habitar com Deus, ela quer mais. E no versículo 7 a 9, tem algumas lições fenomenais de Neemias, e muito se faz com o conhecimento que Neemias tinha da palavra. Primeira parte que ele faz, no versículo 7. Temos procedido de todo modo, corruptamente contra ti. Ou seja, se você é uma pessoa que conhece a Deus, você sabe que Ele é um Deus misericordioso. Ele sabe que nós falhamos. Então, quando nós vamos falar com Deus, quando nós erramos, quando nós fizemos algo de errado, vamos falar: Deus, eu errei nisso, eu falhei nisso, eu deixei de fazer nisso, eu deixei de te adorar nisso, deixei de falar de ti nesse momento. Então é uma coisa que Neemias também fala aqui. Vamos abrir o nosso coração para Deus, porque Ele sabe o que se passa dentro de nós. E quando nós estamos abrindo o nosso coração para Ele, ali nós estamos mostrando que Ele é muito mais do que só uma figura distante. Nós estamos mostrando para Ele que Ele é o nosso amigo também, que Ele é o nosso confidente. Então isso que nós temos que mostrar, e é o que Neemias mostra. E terminando o versículo 7, ele diz sobre as profecias de Deus, ou seja, Neemias demonstra conhecimento da palavra de Deus, mais uma característica de quem tem intimidade. Ele fala assim: nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo, lembras da tua palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei. E Deus cumpriu a promessa dele. Por quê? Depois que Deus libertou no cativeiro da Babilônia, você vê que em nenhum momento os juízes de Israel, os líderes de Israel naqueles momentos, eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe por quê? Porque quando Israel voltou para habitar em Jerusalém, muitos deles se corromperam, se casaram com mulheres que eles trouxeram da Babilônia. Então ali, em nenhum momento, eles olharam para as leis de Moisés e para Deus. Então, exatamente o que Neemias está falando: olha, eu sei que o Senhor cumpriu a sua promessa. Está escrito: se transgredirdes contra as leis, eu vos espalharei. E estavam espalhados mesmo. Mas aí entra aquela característica maravilhosa de quando nós conhecemos alguém e quando nós conhecemos Deus, a gente sabe que Ele é um Deus, como nós já falamos hoje, Ele é um Deus misericordioso. Então, ao mesmo tempo que quando Deus está disciplinando, Ele sabe que a disciplina uma hora vai acabar e que vai começar as bonanças de Deus, que é o que Deus faz por nós. Então, Neemias diz assim, no versículo 9: mas se vos converterdes a mim e guardaste os meus mandamentos e os cumprirdes, olha só, os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido. Ou seja, o que Neemias está falando: Pai, eu sei que é difícil, nós erramos, nós falhamos, e é isso que muitas vezes nós temos que fazer. Pai, eu sei, eu errei, mas está escrito na tua promessa que aquele que guarda a tua palavra, aquele que cumpre os teus mandamentos, esse o Senhor vai ajudar e vai prosperar. Então nós temos que mostrar para Deus, Ele é o guardião da própria palavra dele. Deus sabe tudo que Ele escreveu na Bíblia. E não é que Ele esqueceu, é que nós temos que lembrar para Ele, não porque Ele esqueceu, mas sim para mostrar que nós temos sim um conhecimento da palavra. Então, como Ele, o próprio Deus, Ele é o guardião da palavra dele mesmo, quando faltou alguém para jurar, Ele jurou por Ele mesmo, porque Ele é plenamente convicto em si, Ele é plenamente vitorioso em si, Ele não precisa de nós, Ele não precisa de ninguém. Mas quando nós lembramos, vamos dizer assim, a Ele, das promessas que Ele tem para a nossa vida, Ele cumpre as promessas dele, porque Ele é o avalista da própria palavra dele. Então Deus, Ele é tão maravilhoso e tão esplêndido, que Ele gosta de, vamos dizer assim, de instigar um pouco a sua fé. Claro, Ele gosta de mostrar: vai, meu filho, eu quero escutar mais. Vai, meu filho, me mostra o que você sabe da palavra. Vai me falando. Isso é ter intimidade com Deus. Mostrar para Ele também as promessas dele mesmo, porque as características de Deus, Ele tem que ver em nós também, ou seja, essa característica de olhar para as promessas. E seguindo, no versículo 10, diz assim: estes ainda são teus servos e o teu povo, que o resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Mais uma vez aqui, Neemias revelando: Deus, o Senhor é mais poderoso do que qualquer um. Tu és o todo-poderoso Rei de Israel. Então, Pai, ajuda-nos, Senhor.
Olha para o povo de Israel, por favor, eu sei que lá está difícil, eu sei que lá em Jerusalém está difícil, os muros estão quebrados, estão caídos, a cidade não tem defesa nenhuma, a cidade está toda aberta para novos ataques inimigos, nós não temos líder, nós não temos nada, então, Pai, olha para o clamor do teu filho e me ajuda. Então, no versículo 11, Deus entra com o seu poder e diz assim: ó Senhor, estejam atentos seus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ou seja, aqui ele já está agradecendo também pelo que Deus já fez na vida dele. Ele já tem certeza que Deus vai escutar a oração dele, que Deus vai se agradar. Olha só como é legal essa frase aqui. Que se agradam de temer o teu nome. É basicamente isso que a gente está querendo resumir nessa passagem de Neemias. Nós temos que nos agradar em temer Ele, porque Ele quer isso. Isso é ter intimidade com Deus. Não é uma falsa modéstia para com Deus, não. É se agradar em temê-lo, porque, como nós vimos anteriormente nas passagens de Romanos, Ele já fez tudo, Ele já nos reconciliou, Ele já nos glorificou, Ele já fez tudo agora. Só cabe a nós se agradar em estar perto dele, porque ele já separou o melhor para nós. E o que ele quer é intimidade. Ele quer a intimidade nossa, ele quer que nós o chamamos de amigo, que nós estejamos ouvindo ele e falando com ele. Isso é ter intimidade, como nós vimos. Não é só de um lado. Ele já fez a boa obra. Ou seja, agora cabe a nós estarmos trabalhando nisso, estarmos trabalhando para estarmos perto dele. E, como Deus, Ele não é um Deus que responde de maneira vazia. Ele não é um Deus que deixa os seus filhos à mercê. Quando nós buscamos essa intimidade para com Ele, Ele não só olha para nós como filhos, mas Ele também olha para nós como agentes da Tua palavra. E isso é um cerne maravilhoso em Neemias. Neemias estava lá sendo copeiro do rei. Ele ouve que em Jerusalém está tudo indo mal. O que Neemias faz? Ora. Quando ele ora, Deus fala: quer saber? Você tem intimidade comigo. Eu vou levantar não só alguém, eu vou levantar você. Vou levantar você, Neemias, porque é você que vai ser o agente. Você que vai lá em Jerusalém e você que vai agir e você que vai conseguir reerguer esses muros. E é isso que Deus tem para nós hoje. Quando nós temos a intimidade com Ele, Ele nos usa como agente da palavra dEle, como agente cumpridores da promessa que Ele tem em toda a nossa volta, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas ações durante o dia. Então, Neemias sai do palácio, Neemias ora, Neemias vai falar com o imperador, e Neemias vira e fala: olha, eu estou indo para Jerusalém, que é a cidade do meu povo, e lá eu preciso de ajuda para levantar aqueles muros que estão caídos, eu preciso de ajuda para reerguer uma nação. Então, o rei, tocado já por Deus, pega e libera ele do trabalho, dá ajuda financeira, dá ajuda de estrutura, dá ajuda de mão de obra, ele volta para Jerusalém, e um muro que estava caído há 142 anos, porque ninguém tinha conseguido reconstruir, Neemias, claro, primeiramente com Deus, porque foi a primeira coisa que ele fez, foi orar, engrandecer o nome de Deus. E em cada passo de Neemias ia orando e falando com Deus. Deus me dá estratégia, Deus me dá os recursos. Neemias, a todos os momentos, essa era a principal parte dele. E Neemias chega e consegue concluir a obra. Ele consegue construir o muro com a graça de Deus. E Neemias 6 diz isso. Neemias 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Ou seja, o muro que estava caído há 142 anos, com a graça e graças a um homem que teve intimidade com Deus, se levantou e não quis mais deixar como estava, o muro que estava 142 anos caído, em 52 dias foi reconstruído. Graças a Deus por isso e graças à intimidade, meus irmãos. Esse é o cerne da mensagem de hoje. A partir do momento, a intimidade, ela é um aditivo. Não quer dizer que se você não fala com Deus regularmente toda hora, não quer dizer que Deus não te ama. Como nós vimos em Romanos 5, como Paulo disse, a boa obra já foi feita. A parte de Deus
já está feita. Ele não vai deixar de te amar, Ele não vai te jogar fora, Ele não vai te excluir do céu, vai te rasgar do livro da vida, não. Deus já fez tudo, Ele sabe como você é. Agora, o momento da intimidade com Deus, isso que Neemias está nos mostrando aqui, isso é o aditivo da fé. Isso é aquilo que vai fazer explodir dentro de nós o amor maior ainda por Deus, um amor mais tremendo ainda por Deus, e isso respinga na nossa vida em formas de bênção. É como eu disse no tema da mensagem, estar perto de Deus é melhor do que as bênçãos de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Olha como que Paulo estava perto de Deus. Ele disse que nós temos que se unir a ponto de se tornar um com Ele. Ou seja, estar perto de Deus é melhor do que as bênçãos. Olha o que Neemias fez. Ele colocou a sua vida à disposição de Deus e falou, Deus, faça o que o Senhor quer. Isso é estar perto de Deus melhor do que as bênçãos. Mas Deus, como Ele faz tudo por completo, Ele nos dá a bênção mesmo nós não merecendo. E é isso que Deus tem para você hoje, irmão, essa noite. Ele está dizendo, busque intimidade com Deus. Busque estar perto de Deus. E Ele vai reerguer os seus muros. Ele vai levantar a fortaleza que Ele tem dentro de você na sua vida. Ele vai transformar não só a sua vida, mas toda a sua volta. Ele vai, através da sua vida, vai usar para abençoar mais pessoas, vai usar para proteger espiritualmente mais pessoas. E é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. A bênção dele não é limitada. As bênçãos de Deus, elas não ficam limitadas a planos físicos, a planos... será que a gente vai conseguir? Mas nós somos muito pequenos, nós somos só copeiros. Será que eu tenho a habilidade de liderar uma obra gigantesca? Sim, é isso que Deus fez. Por quê? Porque ele tinha intimidade. Porque ele orava, ele falava com Deus. Então é isso que nós temos de Neemias. Isso é uma prova maravilhosa do amor de Deus para conosco. Mesmo nós, como Neemias mesmo disse, nós estávamos longe. E Neemias ainda faz a coligação com o que Paulo estava dizendo em Romanos. Nós estávamos longe, nós estávamos pecando, nós não estávamos na nossa cidade, ela foi destruída por completo, o muro caiu, mas mesmo assim Deus, quando nós nos tornamos um com Ele, nós sabemos o que Ele quer, nós sabemos como que Ele quer fazer, os muros são reerguidos. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês essa noite. Eu tenho certeza que ela vai falar ao coração de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós e Deus tem cada vez mais como reconstruir coisas melhores e construir coisas maiores através da nossa vida. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e para Deus toda a honra e toda a glória. Amém?